Glória a Deus. Queridos, o Manuel é um jovem aqui da igreja e ele está fazendo cachorro quente lá naquela barraca. Está propaganda aí, né? Depois. Então, quem quiser prestigiar o cachorro quente do Manuel vai estar ajudando o Manuel, né? E também nós estaremos aí criando um ponto aqui na igreja. Amanhã ele vai fazer mais lanche, essas coisas. E quem lembra quando a gente tinha um carrinho de lanche ali no fundo da... Não era gostoso? Semana que vem é encontro, né? Então já estou avisando que o culto da semana que vem ele é um pouco diferente. Que a gente sabe como começa, mas não sabe como acaba. O pessoal vem do encontro, muitas vezes vem muito empolgado, né? Então se você chegar aqui e ver aquela santa bagunça, o povo pulando e que tudo aqui na frente, não assusta não, que o pessoal vai chegar do encontro com Deus e muitas vezes volta muito empolgado. Amém? Abra comigo em Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pai, no nome de Jesus, fala comigo, ó Deus, e com cada irmão que está aqui, Senhor. Ministra, Senhor, em nossas vidas a Tua palavra e nos alimente, Senhor, com ela. Espírito Santo, toca em cada vida que está aqui, começando pela minha, Senhor. Cerca este lugar com os Teus anjos, Senhor, e manifesta aqui o Teu poder, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem já passou por deserto na vida? Aquele tempo de sequidão. Parece que a coisa está seca na vida da gente, vida espiritual. Já passou por isso? Deserto, lugar de solidão, de vazio, não é verdade? Eu falei aqui, acho que a semana passada, eu tive um problema nas costas, né? E passei aí um ano muito difícil, foi um ano para mim muito difícil, porque tudo que eu fazia doía as costas. Eu ia louvar, eu ia ficar em pé durante o louvor, doía, tinha que sentar. Muitas vezes eu deixei de pregar porque eu não conseguia ficar em pé, né? Eu pensava assim, vou fazer uma coisa, aí eu sabia que ia doer as costas, eu até desistia, né? Falava, vou fazer não, né? E com isso eu fui ficando parado, eu fui ficando cada vez mais parado, e quem me conhece sabe que esse negócio de ficar parado comigo não dá muito certo, e eu fui ficando deprimido, né? Eu fui ficando, foi me dando depressão. Chegou ao ponto de eu começar a dar umas palpitação assim, umas ansiedades assim, na hora que eu tinha que fazer alguma coisa, e disparava meu coração, né? Mas também teimosia, né? Porque o dia que eu resolvi ir no médico, o médico falou que eu tinha que fazer academia, e eu comecei a fazer, mudou tudo, né? Ele falou que eu tinha que usar um suplemento, a gente é teimoso, né? Levei um ano sofrendo para poder tomar um suplemento, que refaz a cartilagem né, das costas, aí, das vértebras. E ele falou, se você não fizer academia, a tua vida não vai mudar. Eu comecei a fazer academia, estou melhor, bem melhor, né? Mas passei aí um deserto, a gente passa um tempo difícil, né? E a promessa, o interessante é que aqui ele está profetizando a libertação da Babilônia 100 anos antes do povo ir cativo para a Babilônia. Isaías está profetizando e profetizando libertação. E ele fala assim, eu vou colocar um caminho no deserto, né? E muitas vezes o deserto simboliza aquela hora da nossa vida que você não sabe para que lado você vai, né? Deserto, eu imagino que é aquele lugar que você está ali e você não sabe qual que é o rumo que você tem que pegar, né? E a vida muitas vezes é assim. Você não sabe que atitude tomar.
para que lado você vai. E a promessa de Deus para a sua vida é que Ele vai botar um caminho. Um caminho que você vai saber aonde trilhar e sair. Amém? Então tem um caminho. Que muitas vezes a gente, sem um caminho, sem Deus traçar um caminho no deserto, a gente fica rodando. Quantas vezes na vida a gente ficou rodando em círculos, né? Porque deserto é tudo areia, é tudo igual, você dá a volta, cai no mesmo lugar, né? E ele falou, eu colocarei um caminho no deserto. Eu vou te mostrar como sair dele. Amém? E a gente sempre fala que deserto é lugar de passagem, jamais lugar de moradia. Deus não te chamou para morar no deserto. Deus te chamou para atravessá-lo. Amém? A gente atravessa deserto, mas não pode morar nele. E fala assim, colocarei rios no ermo. Né? A nossa vida fica muitas vezes seca. Tão seca, né? Espiritualmente, emocionalmente, no deserto, solidão. E ele falou, vou colocar um rio, que é para acabar com a sequidão, né? Mas para isso ele diz assim, você não está percebendo que eu vou fazer algo novo? Você não está percebendo que eu tenho algo novo para a sua vida? Que está vindo à luz? Olha para o teu irmão e diga, você não está percebendo que Deus tem algo novo para você? A gente muitas vezes não percebe. Não é verdade? A gente não percebe que Deus tem algo novo. Que Deus tem um projeto novo. Ele fala, você não percebe que eu tenho algo novo para você? Mas aí ele fala assim, para você conseguir algo novo, eis que tenho coisas novas para você. Que faço coisa nova. Mas para isso, você tem que não se lembrar das coisas passadas, nem considerar as antigas. Para você conquistar o novo, você tem que deixar o velho. Para conquistar o novo, você tem que sair do passado. Né? Um pastor amigo meu, ele falou uma coisa uma vez que me marcou muito, já falei aqui algumas vezes. Eu estava conversando com ele e ele falou assim para mim, ele perguntou assim para mim, quanto tempo da sua vida você gasta pensando no passado? Quanto tempo da sua vida você gasta pensando no presente? E quanto tempo da sua vida você gasta pensando no futuro? Aí ele disse assim para mim, que as estatísticas dizem que a maior parte das pessoas gastam 70% mais ou menos do tempo da sua vida pensando no ontem, no passado. Uns 20% pensando no hoje. E pensar no hoje não está errado, a cada dia basta a sua própria preocupação. Não é? Mas a pessoa gasta apenas uns 10% do tempo dela, da mente dela, da energia dela, projetando o futuro. Aí ele me fez uma pergunta, como alguém vai ter um grande futuro projetando tão pouco tempo nele? Como alguém vai conquistar grandes coisas no futuro se ela gasta muito pouco tempo planejando o futuro? E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, esta é a razão porque muitas vezes nós não conquistamos. Porque nós ficamos presos no passado, pensando no passado, remoendo o passado, lembrando o passado. E o passado você não vai mudar nada. Se o passado foi bom, ou se foi ruim, se foi traumático, ou se foi alegre, você não muda nada do seu passado. Você não reprograma o passado, você não faz nada. O passado passou, acabou, está escrito. Amém? Por isso, se você quer algo na sua vida, planeja o futuro. O futuro é que você pode planejar, o passado não. O futuro é que você pode conquistar algo. Mas aí ele fez essa pergunta para mim e eu deixo essa pergunta para você. Quanto do seu tempo você gasta orando pelo futuro, planejando o futuro, projetando o futuro, elaborando o seu futuro? Quanto? Profecia, ela é para o futuro. Não existe profecia para o passado. Eis que te mandarei na escola quando você tiver 7 anos. Não tem sentido, né? Eu já fui na escola com 7 anos. Então, profecia é para o futuro. E o que acontece? Muitas vezes as bênçãos, a promessa, a profecia de Deus para a sua vida está no futuro. Mas você fica no passado. A bênção, aquilo que Deus prometeu para a sua vida, aquilo que Deus planejou para a sua vida está no futuro. Mas você fica preso lá no passado.
E você nunca chega no futuro que Deus deseja para a sua vida. Você nunca conquista aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você ficou lá no passado. O problema, queridos, é que nós sabemos das coisas. E se eu chegar aqui para você, e a gente muitas vezes faz isso, você tem que romper, você sabe que você tem que romper. Se eu falar assim, mulher, a palavra de Deus fala que é para você ser submissa ao seu marido, você está careca de saber disso. Homem, a palavra de Deus fala que você tem que amar a sua esposa, você também sabe disso, quem não sabe? Quem já leu a Bíblia? Sabe? Você tem que amar o próximo, todo mundo aqui sabe que tem que amar o próximo. Você tem que andar a segunda milha, todo mundo sabe, concorda comigo? Porque a nossa razão sabe todas as coisas. Você já sabe, se você leu um pouco a Bíblia, se você teve estudo bíblico, se você ouviu algumas pregações, você guardou e você sabe o que você tem que fazer. Eu sei. Por que a gente não faz? E muitas vezes a gente fica, né? O pregador, você tem que fazer, porque a gente quer que faz, né? A gente quer animar as pessoas, né? Incentivar, você tem que fazer, tem que obedecer a palavra, né? Mas muitas vezes, queridos, nós sabemos o que muitas vezes não, quase todas as vezes nós sabemos o que nós temos que fazer, nós sabemos. Por que nós não conseguimos? É o que Paulo fala, né, em Romanos 7, aquilo que eu quero, eu não faço, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. E por que isso acontece? Porque a sua mente racional entende as coisas, mas a sua mente emocional não. E a sua vida, ela é muito mais emoção do que razão. A sua vida, ela está muito mais envolvida com as emoções do que com a razão. A gente entende as coisas. A gente compreende o que tem que fazer. Ler a Bíblia, compreende. Mas as nossas emoções são complicadas. E sofrem influência de um monte de situações. Por exemplo, o tato. O que é o tato? Se você receber um abraço bem amoroso, você vai sentir alegria? Mas se você receber um tapa na cara, também é um contato, um tato, né? Não é? Vai te causar o quê? Raiva. Se você levar um beliscão, mas se alguém te fizer um cafuné, não é verdade? Como um toque físico mexe com as nossas emoções. É ou não é? Um beijo, um abraço, pode mudar o nosso dia. Não é verdade? Muda tudo, não é? Visão. Se você enxerga algo bonito, não é? Você vê uma paisagem, você vê uma cachoeira. Quantos gostam de ir para o meio do mato, para a floresta e ver aquelas coisas bonitas, né? Porque enche a alma, não é verdade? Então, se você vê algo bonito, te enche a alma. Mas se você vê alguém apanhando, uma criança apanhando, você vai se alegrar? Não. Não é? Se você vê assim, uma caca no chão, não vou nem falar que caca aqui é para você não ficar, né? Uma caca no chão, o que você faz? Mas se alguém te mostra um prato de comida delicioso, que nem a torta da Valéria, né? De maçã, que ela botou no Facebook, ele não pode fazer isso com os irmãos, né? Eu falei para ela que isso é pecado. Não te causa uma sensação? A visão, né? A audição. Quem gosta de ouvir uma boa música? Mas quem gosta de ouvir gritaria dentro de casa e briga e contenda? Muda tudo, né? O clima mexe com as nossas emoções. Se está aquele sol, aquele dia ensolarado, a gente está animado, não é verdade? Mas se você acorda aquele dia meio nublado, assim, a gente já fica meio triste, não dá vontade nem levantar da cama, né? Não é? Aquele dia meio apagado, a gente fica meio apagado também, é ou não é? Se o dia está ensolarado, a gente fica ensolarado. Se o dia está meio nublado, a gente fica meio apagadinho. Ué, não é? As pessoas mexem com as nossas emoções. Se você chega perto de quem você gosta, você se alegra. Mas se vai chegando perto de você aquele mala, sem alça, né?
que sabe que vai te espizinhar, o que você faz? Você vai já dando aquela rezinha, não é? Você já vai se precavendo, não é verdade? Ou se você sabe que a pessoa é muito crítica, você já vai se preparando para se defender, não é? Você já vai ficando meio assim, não é? Essa pessoa vai vir te dar uma espizinhada. Ué. Então, dependendo da pessoa que cruza o seu caminho, altera as suas emoções. Não é? Lugar. Se você está num lugar bonito e gostoso, você fica animado. Eu tive uma época na África. Uma vez eu fui na África, eu fui num lugar. O Ivaldo morou lá 1 ano. Neste lugar. Mas eu vi tanta sujeira na rua, nas coisas, não é, Ivaldo? Que quando eu cheguei na África do Sul, eu mandei lavar o carro, eu lavei a mala, eu lavei os tênis, mandei lavar tudo as roupas, porque parece que aquela sujeira tinha grudado em mim. Eu queria lavar, eu queria dar um jeito, parece que... Porque você olha tanta sujeira, porque lá as ruas assim, não é, Ivaldo? Muita sujeira. Hoje já melhorou muito, graças a Deus. Mas é muita sujeira. Então o lugar mexe com as suas emoções. Eu me sentia sujo. Né? Os hormônios mexem com você. E não é demônio. É hormônio. As irmãs na época do TPM, né? Elas falaram assim, eu não vou brigar. As irmãs sabem o que elas passam nos dias de TPM, não é? Mas os hormônios não mexem só com uma mulher no TPM. Mexe com os rapazes, quando vê uma moça bonita. Por isso que a Bíblia fala que é melhor casado que abrasar. Não é? Porque já anima, né? Não é verdade? Ué. Não é verdade? E quando a gente vai ficando velho, que os hormônios vai acabando, se você não repor, vai ficando esquisito. Ué. Então, olha, os hormônios que Deus colocou dentro da gente não é demônio. Tem gente que fica expulsando essas coisas. Não é hormônio. Mexe com as suas emoções. As circunstâncias mexem com você. Dependendo da circunstância que você está passando, você vai estar de um jeito. É um fato. O dinheiro, ou melhor, a falta dele, mexe com as nossas emoções. É um fato. Ah, não, pastor, eu sou tão espiritual que eu não ligo para dinheiro. Tá, fica sem dinheiro, que eu vou ver se você fica animadinho, hein? Só 2 meses, não é? Mexe com as nossas emoções. Se você tem um dinheirinho assim, para de repente, as irmãs é assim, se tiver um dinheirinho para comprar uma sandália, ela fica alegrinha, né? Não é verdade? Mas se faltar o dinheiro, muitas vezes, a pessoa começa a ficar irritada. Não é? Começa a ficar deprimida. É verdade, ué. Mexe com as nossas emoções. Não é? Por isso que Provérbios diz assim, Senhor, eu não quero nem ter muito para não me esquecer de Ti, e nem ter muito pouco para não blasfemar. Você tem que ter na medida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas tem que ter, amém? Então, queridos, por que eu relacionei isso? Para você entender como as suas emoções, elas sofrem uma série de situações, olha, do seu tato, da visão, da audição, do clima, das pessoas, do lugar, dos hormônios, do dinheiro, das circunstâncias. E além disso, você tem uma herança de infância. Um código que foi criado dentro de você, uma situação que chama codependência, que gerou dentro de você. Um dia eu estava com um pastor, eu trouxe o pastor aqui para pregar, depois levei ele no restaurante, eu acabei de comer e meia hora depois ele continuou comendo. A hora que ele viu que eu estava parado, só olhando ele, eu e Janete, ele parou, olhou para mim e falou assim, eu passei muita fome na infância. Agora eu te pergunto, a comida que ele está comendo hoje mata a fome de ontem? Não mata. Mas qual é a questão? Criou um sentimento nele que eu vou comer porque pode faltar. E ele é pastor, é um cara formado, estudado, mas isso disparou dentro dele um negócio. Teve um irmão aqui que eu conversei com ele, falei, irmão, vamos sentar, vamos conversar, você trabalha, você ganha dinheiro, por quê? Porque vamos ver qual que é o seu problema. E o problema dele, queridos, é que ele se sentia muito humilhado,
porque o pai dele fazia ele ir de chinelo havaiano na escola, enquanto todo mundo ia de tênis, e ele se sentia muito humilhado, ele é muito vaidoso. E o pai dele não comprava as coisas para ele, e ele ficava, se sentia humilhado. Isso daí disparou dentro dele uma reação, que ele começa a comprar as coisas compulsivamente. Tem gente que quando na infância teve falta das coisas, quando adulto começa a querer ter tudo e comprar compulsivamente, de medo de ficar sem, de medo de não ter, né? O frágil, muitas vezes até alcoólatra, a mãe, você pode ver, quando os pais não são muito responsáveis, os filhos se tornam responsáveis, muitas vezes, e mais maduros que os pais, porque existe uma inversão de papéis. E os filhos têm que amadurecer para cuidar dos pais. E aí eles se tornam maduros antes da hora. E isso é peso para a vida deles. Não é verdade? Espera, deixa eu ler aqui que eu esqueci. Estou tentando lembrar e não sai da cabeça. Toda pessoa, muitas vezes, filho mais velho, que os pais têm que trabalhar, muitas vezes falou tanto na cabeça do filho, da filha, que ele tinha que cuidar dos irmãos mais novos, que tinha que cuidar, que isso dispara dentro da pessoa um sentimento que ele passa a vida caçando alguém para cuidar. Sabia disso? Os irmãos casaram, já foram embora, mas ele passa a vida com aquela sensação que ele tem que cuidar de alguém. E quando ele não arruma alguém para cuidar, fica frustrado. Fica caçando. Tem gente que recebeu tanta culpa por causa de problema, que tinha que resolver problema, tinha que resolver os problemas da casa, que quando não tem problema, fica perturbado. Quer caçar um problema para resolver. Porque foi jogado esse peso sobre a vida dela. Não é? Pessoas que viveram em casa que teve muita briga, muita gritaria, muita contenda, causa dentro dela um sentimento que muitas vezes dá um desequilíbrio nas emoções da pessoa. E ela fica desequilibrada. Muitas vezes aquilo mexe, qualquer coisinha já mexe com o emocional dela. Por quê? Porque casa, o certo da casa é o pai é o protetor e a mãe é a cuidadora. O pai é protetor, a mãe é cuidadora. Pai é protetor, mãe é cuidadora. Quando a mãe não cumpre este papel e o pai não cumpre este papel, a criança fica exposta. E aí ela vai sofrer um monte de consequências. E vai sofrer um monte de situações. Né? Isso daí, na vida adulta, ela fica muitas vezes procurando problema para resolver. Ela fica querendo... quando ela não tem um problema, ela sente um vazio. Né? Ou então, quando ela está num ambiente que é meio tumultuado, volta tudo aquilo que ela viveu lá. Então, aquilo mexe com as emoções dela. Né? E a questão é o seguinte: toda pessoa com problema emocional não resolvido é negativa. Este é o maior problema. Toda pessoa com problema emocional não resolvido é uma pessoa negativa. Por isso que hoje nós temos uma sociedade hoje tão negativa, porque as pessoas não conseguem resolver os seus problemas. Hoje a psicologia muitas vezes coloca de uma maneira que tem que dar vazão aos instintos, aquela coisa toda, e as pessoas se tornam tão negativas. Né? Olha a frase de John Maxwell: é difícil ver algo positivo no mundo se você se vê de modo negativo. Então, toda pessoa que tem problemas emocionais, ela é negativa. E ela enxerga tudo negativo. Ela vê o mundo terrível. E tudo terrível. E a pessoa, ela se torna uma pessoa negativa. E não é este o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Desestrutura familiar é que geram grande parte dos problemas dos adultos, que muitas vezes a gente julga e fala: fulano, ciclano, tinha que morrer. Eu estava na Fundação Casa um dia, e um menino de 17 anos, que já era assaltante, já tinha matado, o cara já tinha feito tudo que na vida, 17 anos. Ele falou assim para mim: pastor, com 7 anos de idade, a minha mãe
fez eu cuidar do meu irmãozinho recém-nascido. E eu deixei o meu irmão recém-nascido cair no chão. E ele morreu. E a minha mãe me botou para fora de casa. E nunca mais quis me ver. Agora eu te pergunto. O que uma criança de 7 anos tinha que estar cuidando de um bebê? É criança. O que essa mãe botou essa criança para fora de casa? É lógico que ela também deve ter ficado transtornada. Mas aí você olha para um rapaz desse e fala, tem que morrer, tem que não sei o quê. Por trás dele tem uma história. Que muitas vezes é muito pesada. E que ele não suportou. Muitas vezes você olha para um alcoólatra e fala, esse alcoólatra, safado, sem vergonha. Mas muitas vezes por trás daquele alcoolismo, e a grande parte das vezes, o álcool é fuga de um problema. Você vai lá saber o que ele passou na infância, passou as circunstâncias que ele enfrentou, o que está até enfrentando. Aí você olha para um drogado e fala, você é um traste. Aí muitas vezes você não sabe por que aquele rapaz, aquela moça entrou nas drogas. E talvez está nas drogas porque atrás tem uma história que ele não suportou. E muitas vezes essas pessoas, elas têm um histórico que elas não suportaram conviver com aquilo. Um problema que elas não conseguiram conviver. E fugiram. Vocês me entendem? Muitas vezes a pessoa que você olha e fala assim, tem um problema. É isso e aquilo. Talvez ela tem lá uma história dentro dela que você não sabe. E que precisa de cura em nome de Jesus. Amém? Eu conheci um pastor, ele falou assim, que ele se tornou viciado, drogado, tal. Depois ele se converteu, Jesus entrou, o amor de Jesus entrou na vida dele, mudou tudo. Mas o pai dele pagava cerveja para todo mundo do bar. E quando ele pedia para o pai pagar uma paçoquinha, o pai dava um croque na cabeça dele. Você quer paçoquinha? Dava um croque na cabeça dele. Esse menino ficou revoltado e a saída foi as drogas. Ainda bem que Jesus entrou na vida dele. Por isso, queridos, que nós temos que orar para que Jesus entre na vida dessas pessoas e mude a realidade dessas pessoas. Porque julgar é fácil. Nós não sabemos o que tem por trás. E as histórias, muitas vezes, por trás dessas pessoas de traumas, de situações, de abandono, são terríveis. De solidão. De uma criança se sentir sozinha. E muitas vezes está sozinha dentro da sua casa. E não sabe, e não tem ninguém por ela. De meninas que foram expostas a abusos. De meninos que sofreram. E aí sofrem uma série de situações que precisa de cura em nome de Jesus. Amém? Por isso que nós cremos no poder do Espírito Santo em Jesus Cristo, para que ele possa entrar em cada vida e transformar cada coração. Amém? E mudar a realidade. Jesus pode mudar a realidade de cada pessoa, começando pela nossa. Amém? Para isso, nós temos que entender uma coisa. Quantos querem ter uma vida emocional equilibrada? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você quer que Deus equilibre as suas emoções? Preste atenção no que eu vou dizer. O fato de ser crente, aceitar Jesus, e você conhecer a Bíblia e saber tudo o que é certo e errado, não resolve todos os seus problemas emocionais. Se fosse assim, seria uma maravilha. Você continua sendo gente, falha, que sofre influência nas suas emoções, de tudo quanto é jeito. Por isso, para você ter uma vida emocional equilibrada, a primeira coisa que você precisa ter é temor a Deus. Em Provérbios fala assim, repete comigo. A sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que está querendo dizer a Bíblia? Que sábio é aquele que teme a Deus. E temer é medo mesmo. Quem é que tinha medo do pai? Se a professora falar para o meu pai, eu apanho. Não é assim? Né? Então, é medo, é temor. O quê? O temor a Deus tem que ser um limite na sua vida.
Eu vou fazer. Hoje, por que nós temos uma sociedade neurótica, doida e desequilibrada? Porque hoje eles falam que você tem que dar vazão aos seus instintos, tem que experimentar tudo, vai virar esse bando de doido do mundo. A Bíblia diz que é o contrário. A Bíblia diz que você tem que temer a Deus, e o temor tem que ser um limite. Eu vou falar, mas aí o temor de Deus faz você ficar quieto. Eu vou dar um soco, mas o temor de Deus faz você ficar quieto. Eu vou fofocar, mas o temor de Deus faz você não fofocar. Eu vou... Não vai, porque você tem um limite. E este limite é o seu temor a Deus. Quem não teme a Deus extrapola limites. E quem extrapola limites se estrumbica. E vai se dar mal na vida. Eu vou... Não vai. Na minha vida é assim, até hoje. Eu vou... Aí tem um limite, meu temor a Deus. Eu falo, não vou porque eu vou desagradar a Deus. Então eu fico na minha. Amém? Então a primeira coisa é o temor a Deus. Nós temos que ter. Segundo, autoconhecimento. Quais são as tuas fraquezas? Quem é você? Você sabe quem é você? É muito mais fácil você tratar com as tuas fraquezas se você conhece elas. Amém? Terceiro, tempo de oração e leitura da Bíblia. Se você puder orar 15 minutos, ora 15 minutos. Se você puder orar meia hora, ora meia hora. Se você puder orar 5, ora por mim também, vai ser uma bênção. Mas se você não conseguir orar 5 horas, ora pelo menos um. A Bíblia diz assim, olha, entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto. Fala com Deus e Ele vai te recompensar. Leia a Bíblia, nem que se for um versículo, nem que se for um texto, nem que se for um capítulo. Leia a Bíblia, você vai acostumando. Por quê? Eu vou te explicar uma coisa para você. Chega na minha casa, Sofia e Gabriel, meus netos. E aí eles chegam, a primeira coisa que eles fazem, tem um cesto de bolinha. E eles, 2 furacãozinhos. Aí eles soltam aquelas bolinhas para todo lado na sala e faz aquela baderna e tal. Aí eles vão embora. Tchau, tchau. E deixa a bagunça. Aí lá vai a Janete. Pega tudo, bota no cesto. Isso à tarde. Aí eles voltam à noite. E solta tudo. E a gente é bobo, né? A gente solta tudo. Né? Tudo é bobo. E aí fica aquela alegria, aquela coisa toda e tal. Eles vão embora. Lá vai a Janete. Cata tudo. Certinho, arruma tudo e bota lá. É assim. Como que é a nossa vida e as nossas emoções? Elas vão bagunçando. Elas vão bagunçando. Você encontra com uma pessoa, você sente outra coisa, vai bagunçando. Quando você ajoelha e começa a orar, Jesus vai começar a colocar em ordem as suas emoções. E a hora que ele vai agachar e pegar todas as bolinhas e botar dentro do cesto de novo. Vai colocar em ordem as suas emoções. Então, o relacionamento com Deus, o contato com Deus, o culto quando você vem, a oração diária, vai colocando as suas emoções em ordem. Quando a pessoa, ela vai só vivendo, aquilo vai virando um turbilhão dentro dela de emoções, de sentimento, vai virando uma salada, que ela vai para o deserto, sem caminho e sem rio no ermo, um deserto perdido. Fica lá perdido no deserto, sem caminho, sem rio. O que Deus quer fazer? O que o Espírito Santo faz na sua vida? Colocar em ordem o seu eu interior. O que o Espírito Santo faz na nossa vida todos os dias? Colocar em ordem tudo aquilo que a gente bagunça aqui dentro. Amém? Quantos querem ser organizados pelo Espírito Santo? Outra coisa, queridos, que te ajuda demais da conta, ter uma vida emocional sarada, equilibrada. Discipular alguém. Quando você discipula alguém, você sai do seu mundo e entra no mundo da outra pessoa. Quando você ajuda a pessoa, quando você sai do seu problema para ajudar outra pessoa que está com um problema, o seu problema fica menor. Quantas vezes eu ajudando alguém, aconselhando alguém, as palavras serviam mais para mim do que para a pessoa. Eu falo, nossa, Deus está falando comigo mesmo através de mim. Não é verdade?
querido, né? E eu ficava admirado com o próprio conselho que eu estava dando, porque estava servindo primeiro para mim. E, queridos, quando você lida com os problemas das pessoas, você larga o seu e lida com o problema das pessoas, Deus trabalha no seu. Amém? E você amadurece. Agora, você quer ter problema? Vai se fechando no seu mundo. Vai voltando-se para o seu umbigo. Vai ficando uma pessoa cada vez mais fechada no seu mundo. Você vai ver como as coisas vão ficar sérias. Porque você vai ficando uma pessoa fechada. E aí os problemas vão ficando gigantes. Então discipula alguém, que é a melhor coisa que você pode fazer. Amém? E olhar para frente. Olhe para frente. Olhe para o futuro. Olhe para frente. Não fique olhando para trás. Você tem um consolador, que é o Espírito Santo, que trabalha na sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Busca Deus. Olha para frente. Não aceite olhar para trás. A palavra de Deus diz: olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Você tem um futuro, queridos. Lá na frente tem bênção para você. Você pode olhar agora aqui e a coisa ser uma tragédia na sua vida, mas lá na frente pode ser bênção. Ontem o Laércio veio aqui e a Miriam na minha casa. Ele falou para mim que o Juninho, filho dele, já está terminando o 4º ano de teologia. 4º ano de teologia. E vai ser pastor. Vai ser pastor. Uma bênção. Aí você fala: por que o pastor está falando isso? Vou explicar por que eu estou falando isso. Porque teve uma época aqui, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, que tinha um jovem na igreja que falava: esse rapaz é problemático, pastor. Esse rapaz não quer saber de servir a Deus, pastor. Esse rapaz não sei o quê. Esse rapaz, que dizia que o Juninho não queria servir a Deus, que não era isso, hoje, nem sei direito da vida dele. Como está. Não tive boas notícias. E o Juninho, que não era nada, vai ser pastor. E uma bênção, homem de Deus. Então não julgue. Você não sabe o dia de amanhã. Talvez o problema que você está passando hoje, Deus vai reverter, vai ser uma bênção amanhã. Talvez aquela pessoa que você acha que é um problema na sua vida hoje, amanhã ela ainda vai te abençoar. Até aquele andarilho que está lá na rua, de repente vai estar pregando para você. Você não sabe. Por isso, queridos, olhe para frente e busque o Senhor. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se amanhã o que Deus vai fazer na sua vida. Confie no Senhor, busque o Senhor, olhe para frente, profetiza, amém? E vai em frente, porque o Espírito Santo ele vai trabalhar sempre para que você caminhe e vença. Olhe para os teus filhos, e se teus filhos são um problema, não diga você é um problema. Olhe para os teus filhos e diga: você vai ser uma bênção. Até eu estava pregando ontem, lá em Ipuã, eu falei assim: se eu olhar para o teu filho, meu irmão, teu filho, não fala que teu filho é burrinho. Se ele for burrinho, você não liga, fala: você é inteligente. Mesmo que ele seja meio burrinho, você fala: você é inteligente, profetiza, para que ele seja inteligente. Amém? Então, olhe para frente e fale: eu vou conquistar. Olha para a tua família e vai ser uma bênção. Porque tudo que o diabo quer que você olhe e fale é uma tragédia. Tudo que o diabo quer que você olhe e fale: não tem jeito. Tudo que o diabo quer que você olhe e fale assim: minha vida não vai. E aí você fica olhando para o passado, fica preso no passado, e a bênção, a promessa está na frente, e você fica preso atrás. Meu irmão, Deus tem bênçãos para você, não abra a mão dela. E mesmo que você não enxergue nada, mesmo que você não veja nada, continue profetizando, porque o teu Deus é fiel. E Ele cumpre. Amém? Então olhe para frente. Vamos ficar em pé, queridos.